você começa a juntar, ele nunca ia. Ele nunca participava, ele nunca tinha interesse em absolutamente nada. Qual era o apelido que o Cunha dava pra ele? Papagaio de pirata. Porque toda vez que aí o Cunha começou a se rebelar contra a Dilma e tinha, vamos dizer, coletiva de imprensa e tal, ele não participava da reunião, mas ele chegava, no final, aqui, aí aparecia, assim, sempre, né, e aí, toda essa força foi colocada num cara fraco. E quando você põe um poder revolucionário num fraco, você só vai ter consequências fracas. Você arrepende de ter abraçado esse idiota? A gente nunca abraçou ele, pra ser justo. A gente fez uma opção no segundo turno por ele. Se você não abraçou, você não precisa soltar. Você soltou uma hora. Não, mas não era assim. O lance, assim, em 2018, se você for pegar, a gente tentou lançar o Flávio Rocha, que era o dono da Riachuelo, pra presidente. Eu fiquei tentando até lá pra junho. Eu rodei o Brasil com o cara. A gente tentava desesperadamente uma alternativa, porque eu sabia quem era o Bolsonaro. Eu conversei com o Bolsonaro já em 14, conhecia, falava um pouco com o Eduardo em 2015. Eles queriam naturalmente cooptar a gente também. Eles queriam abraçar todo mundo, e era uma coisa meio solta. Isso aí é um mito, Aí botava um óculos e fazia assim. Eu falei, esse cara é um Zé Ruela, cara. Esse cara é um Zé Ruela. Assim, conversar com ele... Era um Zé Ruela muito simpático, um sujeito... Então, isso que eu ia falar. Muita gente que passou aqui falou que conversou com ele, que quando ele falava, acreditava nele, porque ele trazia uma verdade no olhar. Tipo assim, ele chorava nas palavras dele. Ele é extremamente carismático e gostável. Assim, o Lula dizem que tem isso. Eu nunca conversei com o Lula. O Lula, certeza. O Lula dizem que tem isso. Tem algumas pessoas que têm um tipo de carisma que você... E eu vi depoimentos de grandes políticos, tá? Eu vi, não vou citar o nome, um político do Centrão, assim, dos mais corruptos, me falar, cara, o Bolsonaro tá me fazendo mudar. Eu vejo verdade. Foi esse termo que usou. Só que assim, eu não sei a verdade que eu vejo, porque aí você vai julgar as ações dele, se assim, aqueles olhinhos verdes estavam lacrimejando, eu amo esse Brasil. Aí no dia seguinte ele tá fazendo uma cagada do cacete, eu falei, foda-se. O que me assustou quando eu conheci ele, eu tinha feito uma manifestação de 1º de novembro de 2014, e a gente foi pro Congresso, porque ia ter uma votação de orçamento, e a oposição ia botar pra lascar na Dilma, e também ia acabar redundando em o Cunha, que era já a oposição a Dilma, virar presidente da Câmara. Então eu já queria conversar com os deputados na época. Foi a primeira vez que eu fui pro Congresso fazer alguma coisa. E um dos primeiros caras que eu fui falar foi o Bolsonaro. E com todos os que eu fui conversar, foi atrás do Caiado e tal, papo mais objetivo. O Bolsonaro, garoto, dá uma olhada nisso aqui. Aí mostrou uma tela assim, aí tinha uns vídeos de uns minérios. Isso aqui, estão levando nossos minérios embora. Daí ele queria ficar falando. O Enéas avisou, não sei o quê. Tá, legal. É foda mesmo. E a votação e tal. Aí, isso aí ele tem as piras dele, ele tem os interesses dele. Eu achei a conversa muito pouco prática. Sendo que com os outros parlamentares estavam, não, a gente tem que fazer eles queriam fazer obstruções com relação ao orçamento. Tinha uma oposição organizada, a gente queria mostrar pro Brasil, tem oposição, dá pra até sonhar lá na frente com o impeachment dela. E foi ali, aí eu fiquei, ok, ele é um cara meio simplão, nunca vai vir liderança da parte dele. Quando vira o ano pra 2015 e a gente começa a organizar as manifestações e surge a conversa com os parlamentares sobre impeachment, então chamam do DEM daqui, chamam do PSDB dali, chamam do PPS acolá, chamam do MDB ali. Você começa a juntar, ele nunca ia. Ele nunca participava, ele nunca tinha interesse em absolutamente nada. Qual era o apelido que o Cunha dava pra ele? Papagaio de pirata. Porque toda vez que aí o Cunha começou a se rebelar contra a Dilma e tinha, vamos dizer, coletiva de imprensa e tal, ele não participava da reunião, mas ele chegava, no final, aqui, aí aparecia, assim, sempre, né, com uma... Tanto que eu tenho a foto que eu tenho com o Cunha quando a gente protocolou o pedido de impeachment, tá ele mesmo jeito, Mas ele nunca participou do estratégico de nada. Nunca. Mas as pessoas, eu lembro que eu comecei e falei, esse cara vai ganhar a eleição. Foi quando, sei lá, a gente participando da construção do impeachment... E aí eu ia assim, eu sei lá, pegava nem sei se nem tinha Uber na época, um táxi e tal.
E aí, conversando, a galera, não, porra, só acho que vocês estão com o Bolsonaro lá, o homem tá dando jeito. Eu falei, não, ele nunca apareceu em nenhuma reunião, ele nunca fez nada. Só que pras pessoas parecia que ele fazia... Ele era a solução, né? Não, eu lembro que, tipo, sei lá, a Dilma se dava mal, falava alguma besteira na TV, ele, isso aqui se ferrou. Aí o povo, mano, esse cara tá enfrentando. As pessoas começaram a vincular a imagem dele porque elas gostavam dele, e acho que elas queriam, e torciam. Então elas criaram uma imagem fantasiosa de um Bolsonaro que tava lutando muito quando não estava. Mas quem é a cabeça por trás ali? Porque hoje, você pega a galera da direita ali, todo mundo ainda pede benção pra ele. Quem vai sair é o Bolsonaro que vai falar, quem vai ficar é ele que escolhe os cargos ali, ué. Se ele não tem liderança nenhuma, como é que ele exerce essas escolhas? Não são todos que fazem isso. Ele não tem a característica de um líder, nem de um articulador. Agora, o que ele fez, não apenas ele, mas acho que o Carlos tem um mérito, acho que o Carlos tem um mérito gigante ali, e alguns rapazes que foram parar no que chamavam depois de gabinete do ódio. Um era o tal do Bolsonaro zoeiro, eu conheci ele, era um menino muito inteligente de rede social, muito bom, e um cara legal. Eles juntaram, e essa galera tinha ido trabalhar no gabinete do Carlos. Uma galera que entendeu a dinâmica das redes já em 2013, 2014. Entendi. E eles começaram a trabalhar o Bolsonaro como um mito. No começo para homens jovens, e depois ele foi buscando a galera mais velha. E isso era muito novo. Imagina, para os Estados Unidos, o Trump estoura em 2015, ganha as primárias republicanas, vai para a eleição em 16 e ganha. O Bolsonaro, se a gente olhar direitinho, estava acontecendo antes que o Trump. O Bolsonaro começa, como é que chama aquele programa lá O Pânico. Da Luciana Gimenez. Luciana Gimenez. Super Pop. É. Ele começa a virar meme ali naquela época. Ele começa a crescer no Orkut, no Facebook. Então, teve um trabalho assim, ele virou o ponto focal em termos de imagem. E ele não precisava fazer nada, tirando umas aparições e umas tiradas que ele tinha, ele sabia fazer as tiradas. E aí, como ele foi se tornando grande demais, começou a aparecer nas pesquisas já em 2016, em 2017 ele já tinha mais de 10, 12, 15% para presidente, aí ele começa a aglutinar as pessoas ao redor dele, mas nunca como um líder. Então eu vou pegar depoimentos, o Paulo Marinho já deu depoimento de quando tinha feito as reuniões na casa dele, que quando tinha uma conversa estratégica que envolvia Paulo Guedes, alguém, aí o Bolsonaro ficava assistindo o jogo do Palmeiras. Ele nem queria participar dessas conversas. Tá? O Onyx Lorenzoni, o Paulo Guedes, o Paulo Marinho, o Bebiano na época. E aí, às vezes, eles estavam conversando ali e o Bolsonaro se sentia mais à vontade de conversar com os seguranças, estavam lá. E aí, tipo, com aquelas siglas de polícia e tal. Ele se sentia à vontade nesse tipo de ambiente. Mas ele era uma figura simbólica. E se há um mérito dele dentro do grupo político, ele sempre, quando ele entendeu isso, ele sempre tratou de deixar muito claro que o comando seria dele e que ele não ia permitir dissidências internas. Então ele soube manejar isso. Agora, ele soube construir um grupo político efetivo? Não. Ele largou da mão de todo mundo. Ele E, enfim, aí são os problemas do processo, da história toda. Mas ele não soube. Porque ele nunca foi esse homem. Ele nunca foi esse cara. E exigiram demais dele uma coisa que ele não seria. O microfone do Renan aí, parece que deu alguma coisa aí. Cara,